Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula aí sobre matemática básica aqui no canal Matemática do Zero. Pessoal, não se esqueça aí, antes de tudo, se inscrever no canal. Praticamente todos os dias, aula nova para vocês, tá ok? Aula de hoje sobre frações. O que seria frações, pessoal? Bem, frações é a parte de um todo, né? Como que seria isso, professor? Então vamos lá. Pessoal, eu peguei um exemplo aqui para vocês. 3 barrinhas de chocolates. A primeira barrinha aí, você pega, tira do pacotinho e ela está dividida em 4 partes. Só que daí você vem e come uma parte. Tá ok? A segunda barrinha, você vem e come 2 partes das 4 que existem. Beleza? E o último chocolate, hein? Você vem e come as 4 partes, né? Vamos colocar aí de verde. Ou seja, você come todo o chocolate. Beleza, pessoal? O que significa isso? Significa isso que você fracionou, né? Ou seja, você comeu partes desse chocolate. Na primeira barra, você comeu uma parte de 4. Na segunda barra, você comeu 2 partes, ou seja, metade. E na terceira barrinha, você comeu tudo, né? Então, vamos lá. Vamos representar isso aí, pessoal, em forma de fração, tá ok? Vamos aqui ao primeiro exemplo, que vamos colocar aqui a letra A. Tá ok? Vou trocar de caneta aqui. Pronto. Na letra A aqui, você tinha uma barrinha de chocolate com 4 partes e você comeu uma. Pessoal, a forma que é representada a fração que você comeu, a parte de baixo aqui, ela vai representar quantas partes veio de fábrica aí, essa barrinha de chocolate. Quando você abriu o pacotinho, ele tinha 4 partezinhas, certo? E a parte de cima, você comeu uma parte, tá ok? Já já nós vamos ver aí a notação, a nomenclatura disso aí. Na segunda barrinha aqui, você comeu 2 partes. E quando você abriu o pacotinho, ele também tinha 4 partes. Aí você foi e comeu 2 partes, ou seja, a metade. E essa terceira barrinha aqui de chocolate tinha 4 partes e você comeu as 4. Ou seja, você comeu uma barra inteira. Tá ok? Muito simples, né? Parece complicado, mas não é. Bem, pessoal, vamos subir um pouquinho aqui e vamos para notação. Notação. Pessoal, essa parte de cima aqui, ó, vamos pegar aqui a primeira barra de chocolate, tá ok? Então, essa parte de baixo, ela representa o todo, ou seja, quantas partes tinha quando você abriu o pacotinho lacrado. Quantas partes tinha? 4 partes, né? Então, essa parte aqui chama-se denominador. O que é o denominador? Ele indica quantas partes tinha no início, né? Então, ele é o denominador. Por que denominador? Porque ele vai indicar quantas partes tinha antes de ser consumido, de ser cortado ou quebrado, qualquer coisa assim, tá ok? Então, ou seja, denominador, essa é uma marca, vamos dizer, essa é uma marca de fábrica, né? Tá certo? Então, vamos lá. A parte de cima é o numerador. Numerador. Tá ok?
Então, numerador sobre o denominador é uma fração. Tá certo? Vamos subir aqui um pouquinho. Só essa fração aqui também pode ser representada assim, né? Tá ok? Onde o 1 é o numerador sobre o 4, que é o denominador. Moleza, né? Certinho. Pessoal, nós podemos representar aqui também dessa forma aqui, ó. Você comprou chocolate. Vamos descer um pouquinho aqui. E ele veio lá 2 barrinhas, né? Chocolate iguais aí. Vamos pôr aí chocolate com amêndoas, né? Tá ok? Aí ele veio dividido em 4 partezinhas também. Aí você foi lá e comeu um inteiro, comeu todinho. E da outra parte, você comeu, vamos pôr aqui uma partezinha, né? Então, ó, nós temos aqui chocolate dividido em 4 partes, então ele é o denominador. Em cima, aqui as partes que você comeu. 4 partes, ou seja, você comeu um inteiro. E do segundo pedaço aqui, segundo chocolate, das 4 partes que tinha, você comeu uma. Tá ok? Então veja bem aqui, ó. O que você comeu? Ó. Um inteiro, um quarto. Só isso aqui. Opa, desculpa aqui. Um inteiro, um quarto. Ficou meio rabiscado aí, né? Um inteiro, um quarto. Isso aqui a gente chama de fração mista, tá? Nós vamos ver daqui mais um pouquinho, tá? Só mais um exemplinho aí para vocês entenderem melhor. Você de novo compra um chocolate aí, ele vem 2 barrinhas com 4, né? E aqui você come todos, comeu inteiro. Então das 4 partes que existe, que vieram de fábrica, você comeu as 4. E esse aqui você comeu quase todo. Então você comeu das 4 partes que existiam, você comeu 3. Tá ok? Então esse aqui você comeu um inteiro, né? Certo? Então você comeu aqui, ó, essa parte mista, que é 1 inteiro mais 3 quartos. Então 1 mais 3 quartos. Tá ok? Então vamos lá, pessoal, para vocês fixarem melhor. Tipos de frações, né? Então nós temos as frações próprias, o que seria essas frações próprias? Nós vimos aí no começo do vídeo que nós temos em cima o numerador, e embaixo denominador, ok? Então, pessoal, na frações próprias, o numerador tem que ser menor que o denominador. Então, a parte de cima, que é o numerador, aquela parte que você come, tem que ser menor que o denominador, que é aquela parte que vem de fábrica. Tá ok? Então, aqui, ó, vamos colocar alguns exemplos. Exemplos aí. Por exemplo, 1/3. Então, numerador menor que o denominador. 2/5. Numerador menor que o denominador. E mais um aí. 3/4. Numerador menor que o denominador. Pessoal, nós temos também as frações impróprias, onde o numerador ele vai ser maior que o denominador, tá ok? Nós não vamos trabalhar ainda com símbolos de maior e menor, que nós não vimos isso aí. Mas
é só você analisar bem. Se a parte de cima for maior que a de baixo, ou seja, o numerador maior que o denominador, ele é uma fração imprópria, que nós acabamos de ver aí naquela parte do chocolate, que você vem duas partezinhas e você come uma inteira, e da segunda parte, que contém 4 pedaços, você come mais 1, 2 ou 3 pedacinhos. Tá ok? Só você voltar um pouquinho a aula e você vai ver. Então, nós vimos lá na aula, um pouquinho no começo da aula, hein? Que o numerador, que é aquela parte imprópria, que é a parte do chocolate que você come ela inteira, e na outra parte você come mais uns pedacinhos, tá? Então vamos a algum exemplo aí, por exemplo, de fração imprópria. Por exemplo, 7/3, tá ok? Outro exemplo aí, 8/5. Todas frações impróprias. Mais um exemplo aí, 9/7. Tá ok, pessoal? Essas aí são frações impróprias. Tá ok? Só mais um tipo de fração em que vocês vão ver muito quando vocês entrar em frações, são as frações aparentes. O que seriam as frações aparentes? Seriam praticamente as mesmas frações impróprias, só que aí ela tem um diferencial. O que seria isso? O numerador ele vai ser múltiplo do denominador. O que seria múltiplo, professor? Nós já vimos aí nas aulas anteriores, múltiplos e divisores. Então, volta lá, dá uma olhadinha. Por exemplo aqui, se você tem o número 2 no denominador, então, esse numerador, que é a parte de cima, ele vai ser um múltiplo. Quem são os múltiplos de 2? O próprio 2, né? 4, 6, 8, 10. Então, aqui em cima vamos pôr o 10. Tá ok? 10 dividido por 2 dá 5. Tá certo? Então, ele é uma fração aqui, ó, imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, só que ele tem um diferencial e uma particularidade que é o múltiplo do denominador. Vamos a mais um exemplo aí. Ó, vamos supor que você tenha 3 no denominador, então o numerador ele só pode ser um múltiplo desse 3. 3 vezes 3, por exemplo, 9. Tá ok? Mais um exemplo aí. 4. O numerador só vai poder ser um múltiplo desse denominador. 4 vezes 5, 20. Tá certo? Então, sempre que o numerador vai ser divisível pelo denominador. Isso são frações aparentes. Pessoal, frações equivalentes. O que seriam essas frações equivalentes? Veja bem. Frações equivalentes, você tem aqui, vamos pôr aqui uma fração matriz, meio. Essas frações equivalentes, ela vai ter o numerador e o denominador vão ser múltiplos dela, tá ok? Ou seja, veja bem, um exemplo aqui. Uma fração equivalente ao meio, ela tem que ser múltiplo em cima e embaixo pelo mesmo número. Vamos fazer aqui 1 vezes 5 dá 5. Embaixo, 2 vezes 5, 10. Tá ok? Se você dividir em cima por 5 e embaixo por 5, você vai voltar na fração matriz. 5 dividido por 5 dá 1. E 10 dividido por 5 dá 2. Tá ok? Pessoal, essa fração aqui é mais conhecida também como fração redutível. Redutível. Tá ok? Mais um exemplo aí. Mais um exemplo. Vamos aqui, ó. Vamos multiplicar em cima por 7. 1 vezes 7 dá 7. E embaixo, 2 vezes 7, 14. Isso é fração equivalente. Então, 7/14, ela é equivalente
a meio. Porque se você multiplicar por 7 em cima e embaixo, ela vai dar 7/14. Ao mesmo tempo, ela é uma fração redutível. Porque se você dividir aqui por 7 e aqui também por 7, você vai voltar aqui na fração matriz. Tá ok? Veja bem, 7 dividido por 7 dá 1, 14 dividido por 7 dá 2. Agora nós vamos ver as frações irredutíveis. Aqui nós temos as redutíveis, nós vamos ver as irredutíveis. Pessoal, as frações têm mais algumas particularidades, mais alguns tipos de frações, que são as frações decimais, mas no momento a ideia é você entender a ideia de fração. Depois nós vamos aprofundar mais os conhecimentos, tá ok? Resolver exercícios de vestibulares, Enems e concursos, tá ok? Então, a ideia no começo é você entender a ideia do que é uma fração, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, frações irredutíveis, ela é diferente da redutível, porque ela não tem como você simplificar ela para fração matriz. Um exemplo aqui, fração 3/4. Essa fração que não tem como você reduzir ela. Por quê? Você teria que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, se você dividir por 3 aqui, embaixo não dá para dividir. Por isso, ela se torna uma fração irredutível. Outro tipo de fração irredutível, por exemplo, essa fração imprópria aqui, 7/4. Se você dividir a parte de cima por 7, a parte de baixo, que é o denominador, não dá. Se você dividir aqui por 2, que é o 4 divide por 2, em cima também não dá para dividir. Então, é outro exemplo de fração irredutível. Mais um aqui, por exemplo, aí, um terço. Né? Aqui não tem como você reduzir. Nós estamos falando aqui de números inteiros, tá ok, pessoal? Frações decimais, nós vamos ver mais à frente, é outra história, tá certo? Então, mais um exemplo, hein? Por exemplo, que você tem aí 17 sobre 35. Aqui também é uma fração irredutível, até porque o 17 é número primo, hein? Tá certo? Então, agora nós vamos resolver alguns exercícios bem simplesinho, só para vocês terem um pouquinho aí de ideia do que é uma fração. Pessoal, eu coloquei 2 exercícios bem simplesinhos aí, só para a gente fixar a matéria, tá certo? Então, vamos lá. Classifica as frações em próprias, impróprias, equivalentes, aparentes e irredutível. Tem algumas delas que é 2 ou 3 ao mesmo tempo, tá certo? Então, vamos representar por letra aí, tá? P de própria. Opa, trocar a caneta aí, né? P de própria. Opa! Tá difícil, hein? Então, vamos lá. P de própria, I de imprópria, E de equivalente, A de aparente e IR de irredutível. Tá ok? E M de imprópria, né? Então, vamos lá. Olha bem, a letra A, ela é uma fração própria. Olha aqui, fração própria. O que mais? Ela pode ser uma fração imprópria? Não, né? Pode ser uma fração equivalente? Não, ela pode ser redutível, né? Ela pode ser uma fração aparente? Também não. Pode ser uma fração irredutível? Pode, né? Nós não temos como reduzir ela mais do que isso. Então, irredutível. Tá certo? 2/3 pode ser uma fração própria. Pode ser imprópria? Não. Pode ser equivalente? Também não, né? Ela não é múltiplo de ninguém. Pode ser aparente? Em cima, o numerador é múltiplo do denominador? Não. Ela pode ser irredutível? Sim, né? Ela pode ser irredutível. Tá ok? A letra C. Pode ser uma fração própria? Não. Pode ser uma fração imprópria? Sim, né? Imprópria, ela é. Pode ser equivalente? Acho que não, né? Não teria como multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Aparente, o numerador seria um múltiplo do denominador? Também não.
E ela pode ser irredutível? Sim, né? Irredutível ela pode ser. Nós não temos como reduzir ela aí, ok? A letra D é uma fração própria? Não. Uma fração imprópria? Sim, né? Pode ser uma fração imprópria. Ela pode ser uma fração equivalente? Veja bem, 3 vezes 2 dá 6. Então, ela pode ser equivalente, sim. Vou colocar um EQ aqui, né? Ela pode ser uma fração aparente? Olha, aqui eu falei errado, né? Equivalente seria aqui, ó, 6 dividido por 3 daria 2 e 3 dividido por 3 daria 1. Então, ela seria aqui uma fração equivalente. Fração aparente, ela poderia ser? Olha, 3 vezes 2, 6. Então, ela pode ser aparente também, né? Ela pode ser irredutível? Ora, a gente pode reduzir em cima por 2. Não, por 3, né? Que vai dar 2, embaixo por 3, que vai dar 1. Então, ela é redutível. Então, ela é só isso aí. Ela é imprópria, ela pode ser uma fração equivalente e ela pode ser, né, uma fração aparente. Ela pode ser uma fração equivalente. Letra E. 3/7 pode ser uma fração própria? Não, né? Pode, né? Em cima o numerador é menor que o denominador. Então, pode ser uma fração própria. Pode ser uma fração imprópria? Não, porque o numerador é menor que o denominador. Pode ser uma fração equivalente? Ela em cima pode ser o mesmo múltiplo, numerador e o denominador de algum número? Não, então não tem como. Fração aparente? Não, né? Porque ela não é imprópria. Para ser aparente, ela tem que ser já imprópria de cara. Irredutível? Sim, né? Não, nós não temos como dividir o mesmo número em cima e embaixo para reduzir ela. Então, ela é irredutível. Tá ok? 2R aqui, né? Viu como é simples? Agora, essa fraçãozinha aqui, ó, ela pode ser própria? Não. Imprópria? Sim, né? Em cima é maior que o de baixo, o numerador maior que o denominador. Equivalente? Sim, né? Ela pode ser equivalente, porque, veja bem, 3 vezes 9, 27, e 3 vezes 3, 9. Então, ela é equivalente a nonos terços aí, né? Certinho? Então, ela pode ser, sim, equivalente. Fração aparente. Olha aqui, ó, 9 vezes 3, 27. Então, em cima é um múltiplo do denominador. O numerador é um múltiplo do denominador. Então, ela é uma fração aparente. Ela é irredutível? Dá para reduzir ela? Ora, se a gente dividir aqui por 9 e aqui por 9, nós vamos conseguir reduzir ela aí, aqui para 3 e aqui para 1. Então, ela é redutível. Então, ela não é irredutível. Tá ok? Vamos lá, pessoal. Vamos agora ao segundo exercício. Represente em forma de fração. Isso aqui bem simplesinho, só para vocês fixarem o que a gente estudou. Olha, essa barrinha aqui de chocolate, você abriu, tem 4 partes. E você comeu uma parte. Essa outra bolachinha aqui, ela é dividida em 6 partes. Você foi lá e comeu 2 partes. Esse outro chocolate aqui, ele veio 2 barrinhas com 4. Você foi e comeu tudo aqui. Comeu 4 partes de 4. E aqui você comeu das 4 partes, você comeu uma. Então aqui você comeu uma inteira e aqui chama-se fração mista, né? Tá ok? Isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar aquele like, se inscreva no canal, porque praticamente todos os dias terão aulas novas para vocês, tá ok? Muito obrigado, até a próxima.